peço desculpas, talvez pelos transtornos que nesse modelo a gente vai, enfrentar, mas também desejo a todos aí muita saúde, muita proteção para vocês e suas famílias nesse momento difícil em que a gente também enfrenta essas dificuldades, nos mantendo aí dessa forma, em contato para não perdermos conteúdo. Pois bem, nos crimes dentre os crimes contra a vida, nós temos o crime de aborto, não é, que como nós vimos na primeira aula dos crimes contra a vida, na introdução dos crimes contra a vida, nós vimos que existe a proteção da vida extrauterina e da vida intrauterina. E quando nós estamos falando da vida intrauterina, estamos falando do crime de aborto. A primeira observação que a gente faz neste crime é exatamente a questão do nome iuris, que se mostra efetivamente inadequado. Eh, Ele é inadequado porque, na verdade, quando a gente fala do aborto, a gente está falando, do crime de aborto, nós estamos falando do resultado do comportamento humano. Nós vimos que o crime, quando ele é definido, ele define como crime um padrão de comportamento em relação ao qual haverá sujeição ao preceito secundário, que é a punição. Então, o aborto é o resultado do comportamento, da ação de abortamento. Contudo, o legislador preferiu denominar o crime como sendo de aborto e disse praticar aborto. Essa que está a definição legal, então daí a razão do nome in iuris ser inadequado, mas está consagrado. A objetividade jurídica desse crime é exatamente a vida humana intrauterina, que é exatamente o fruto da concepção. E quando a gente fala do fruto da concepção, nós estamos de um momento da inicial da vida, porém, do ponto de vista da definição legal, o aborto é a interrupção da gravidez. Se é a interrupção da gravidez, com a eliminação do concepto, nós temos que o início da gravidez para o Código Penal vai se dar com a anidação e o término da gravidez vai interromper o interesse jurídico penal em relação a esse comportamento para o crime de aborto, para a tipicidade no crime de aborto. E aí poderá ser outros crimes, como infanticídio ou mesmo o homicídio, que vão tratar da proteção da vida extrauterina. Antes mesmo da concepção e propriamente da implantação do óvulo no útero, que vai ocorrer com a chamada nidação, que nós podemos encontrar a fertilização ou a fecundação in vitro, nós teríamos embriões, como já falamos na primeira aula dos crimes, de introdução dos crimes contra a vida. Vocês se lembram que nós estávamos dizendo que a proteção dos embriões congelados, ela, no ponto de vista do biodireito, se dá apenas no aspecto procedimental. Então, do ponto de vista do crime de aborto, a despeito das várias teorias que já vamos falar a seguir, a respeito do início da vida, para o comportamento criminal, para a tipicidade penal do crime de aborto, nós temos que observar que ali está associado o crime à interrupção da gravidez. E, portanto, nos interessa o início da gravidez, que ocorre com a anidação e o seu término, que vai se dar lá com o rompimento da membrana amniótica. E, portanto, esse é o intervalo em que o comportamento típico vai caracterizar o crime de aborto, isto é, entre a anidação e o início do parto. Com o início do parto, dali para frente, se for a própria mãe, nós vamos falar de infanticídio, e aí nós estamos falando já de vida extrauterina, ainda que não independente, mas iniciado o parto, dali para frente trataríamos como homicídio ou infanticídio. No Código Rocco italiano havia o crime de feticídio, que nós não temos essa figura, apesar de termos importado do Código Rocco vários aspectos jurídicos penais para o nosso Código Penal de 1940, mas a figura do feticídio, Nelson Gria tratou disso, mas não foi contemplado na nossa legislação. Portanto, com o início do parto, dali para frente, ou nós temos infanticídio, se for a própria mãe, ou se for terceiro, nós vamos falar de homicídio. O
conceito de aborto para a medicina, ele é sempre referido a partir desse parecer consulta número 20 de 2004, que está aí na tela para vocês, no slide, em que se discutia exatamente questões ligadas à gravidez e ao aborto. E diz o seguinte: a medicina conceitua aborto como sendo a interrupção da gravidez que pode se dar até a 20ª ou a 22ª semana, ou quando o feto pesa até 500 gramas, ou ainda quando mede até 16 centímetros e meio. Este, então, conceito, ele foi formulado baseado na viabilidade fetal extrauterina e é mundialmente aceito pela literatura médica. Diz isso com todas as letras o parecer. Então, vejam, essas 2 semanas são importantes quando nós estamos aqui referindo 20ª ou 22ª, porque a partir desta semana de gravidez, no caso que a gente também vai ver da anencefalia, o diagnóstico é fechado, isto é, se houver, desculpem, se houver hipótese de anencefalia, dali para frente o diagnóstico positivo é seguro. É seguro. Muito bem, falei também do início da vida, nós temos na nossa legislação a proteção, não é, de todos os direitos do nascituro, desde a concepção, então a teoria da concepção, mas a personalidade ela só surge com o nascimento, por ocasião do nascimento com vida. Daí, então, nós temos basicamente 4 teorias, poderíamos ter uma quinta, mas resumimos em 4, que é o da fecundação, a primeira teoria, baseada nas doutrinas cristãs, na doutrina da igreja, teoria absoluta. A partir da concepção, nós temos o ser humano. E esta é a primeira teoria. Uma segunda teoria vai trabalhar com a questão da fecundação, que ocorre nesse momento exatamente a formação do genótipo. Daí para frente nós temos, então, uma pessoa em potencial e daí que surgiria a vida. Já é uma teoria relativa, porque nós sabemos que em muitas hipóteses de fecundação do óvulo, esse óvulo pode ser, essa fecundação e esse ovo pode ser inviável, pode ocorrer de não se implantar no útero, ainda que de forma anômala também nas trompas, não havendo a implantação, não se passa para as fases seguintes da embriogênese e, portanto, não adiantou apenas a concepção, para pensarmos, então, quando vai discutir o início da vida. Apesar de ocorrer uma relativização daquela concepção de que o ser humano passa a ter vida a partir da fecundação, é necessário o desdobramento nas demais etapas da embriogênese e, seguindo, aí sim, com a anidação, começa a gravidez. Com esse começo da gravidez, então nós já estaríamos diante de uma possível hipótese de aborto, se houver um comportamento para interromper, interferindo no desenvolvimento e no desdobramento das etapas que biologicamente ocorrerão. A terceira teoria, e essa é adotada pelo Código Penal, é exatamente que a vida humana, para fins de proteção jurídico-penal, se inicia a partir desse estágio, isto é, da anidação, com o implante do produto da concepção na parede do útero, ou então até nas trompas, enfim, na hipótese de anomalia, e é daí para frente que começa a gravidez. Então, juridicamente falando, ou do ponto de vista jurídico-penal, melhor dizendo, o interesse do comportamento humano que interrompe o desenvolvimento, interrompe em que momento? A partir da anidação, isto é, interrompe a gravidez, isso é que vai caracterizar o crime de aborto. Há em outros países, e na ciência se discute também, a possibilidade de uma quarta teoria, que o início da vida humana, dita humana, ocorreria somente a partir do surgimento dos rudimentos do sistema nervoso central. A justificativa dessas correntes se dá no modo em que se faz a diferenciação entre o desenvolvimento do sistema nervoso central é que vai fazer a diferenciação do ser humano em relação aos demais animais.
porque sem o sistema nervoso central desenvolvido, que ocorreria a partir do 15º dia de gestação, nós não teríamos essa capacidade de consciência de existir, de espaço, tempo e tudo aquilo que caracteriza o ser humano, questionamento de onde vim, para onde vou, se penso, logo existo, e todas essas características. Então, essa última é uma das mais radicais teorias do ponto de vista da consideração de quando é que se inicia a vida, porque nesse momento se estabeleceria aí uma distinção do animal que surge, ou da embriogênese animal, em relação àquele animal humano, portanto, permitindo as interrupções em diversos momentos posteriores à concepção, o que a nossa legislação e também a Convenção Americana não estabelece, porque adotou a concepção como sendo o marco de início da proteção. No slide seguinte, nós temos aí, então, só a lembrança do fundamento constitucional do direito à vida, sem qualquer tipo de restrição, e na Convenção Americana também a proteção desde a concepção, no seu artigo 4º, inciso 1º, que vai dizer que toda pessoa tem o direito de que se respeite sua vida, e esse direito deve ser protegido pela lei e, em geral, desde o momento da concepção. Ninguém poderá ser arbitrariamente privado de sua vida. Daí porque estas normas são tidas como normas importantes dentro do debate da proteção à vida, na medida em que também o Pacto de São José da Costa Rica diz que o direito à vida é inerente à pessoa humana e esse direito deverá ser protegido pela lei. Daí, então, dentro desses debates e discussões do ponto de vista jurídico-penal, a proteção da vida vai se dar não de forma absoluta, desde a concepção propriamente dita, mas no Código Penal brasileiro, a partir do início da gravidez, porque o aborto ou o comportamento humano incriminado como aborto é aquele que vai realizar a interrupção da gravidez. No slide seguinte, vocês podem ver aí a questão do nascituro, que é importante do ponto de vista da nossa língua portuguesa. Nascituro é aquele ser humano já concebido, cujo nascimento se espera como fato futuro e certo. Pela teoria da viabilidade, o sistema comparado com o sistema jurídico brasileiro, a gente vai ver que o artigo 2º do Código Civil, ele vai dizer que a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, a personalidade, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Daí nós temos o nascituro como sendo, então, o produto da concepção que vai, como fato futuro e certo, nascer. Por isso que a proteção se dá desde aquele momento. A proteção dos embriões fecundados in vitro vai ocorrer antes da anidação, mas já dissemos que na legislação da biotecnologia, da proteção, então, do ponto de vista da bioética, portanto, do biodireito, no Brasil, a legislação trata apenas da questão do tratamento procedimental com, por exemplo, com esses embriões. A proteção ou do embrião, ou do feto, ou então do ser nascente, ou do neonato, se dá nessa relação aí que nós vimos, isto é, o embrião fora do útero, congelado, fecundado in vitro, esse tem uma proteção procedimental na legislação especial, na lei de biotecnologia. Já o embrião, a partir da anidação dentro do ventre materno, ou mesmo já na fase de feto, ele vai ser protegido pela figura do crime de aborto. O nascente, ele surge após, então, o início do parto, e dali para frente ele é protegido. Se for em relação à própria mãe, que comete o seu comportamento de matá-lo durante o parto ou logo após, nós temos o crime de infanticídio, e em relação, então, ao neonato também, isso se aplica ao infanticídio, mas em relação tanto ao nascente quanto ao neonato, se não for a mãe, nós teríamos a figura do homicídio que nós já estudamos. É importante dizer que, tratando das vítimas de delitos sexuais, em 2013, foi aprovado no Brasil
a Lei 2.845, de 1º de agosto. Essa é uma legislação importante para a adoção e a previsão de várias medidas, porque ela estabelece que, no caso de vítimas de violência sexual, nós teríamos que observar um atendimento prioritário e também é importante dizer que essas pessoas, essas vítimas, estão protegidas e devem receber diversas medidas de urgência, por isso essa lei foi denominada de Lei do Minuto Seguinte. No que se refere à Lei do Minuto Seguinte, nós temos a previsão de atendimento médico sem necessidade de registro prévio de boletim de ocorrência, o atendimento à saúde em hospitais, nesses centros, ela é importante e deve ser rápido e urgente. E também ela prevê a profilaxia da gravidez, genericamente, em outras palavras, poderiam ser qualquer medida médica de profilaxia da gravidez, contudo, trata-se basicamente do que é conhecido também denominado de pílula do dia seguinte. Enquanto não houver, do ponto de vista jurídico-penal, a implantação do ovo na parede do útero, dentro da fase que nós vamos aí ter por fim na anidação e, portanto, início da gravidez, não haverá, juridicamente falando, do ponto de vista jurídico-penal, repetindo, interesse penal ou jurídico-penal para tratamento deste comportamento, e a profilaxia da gravidez envolve exatamente a chamada pílula do dia seguinte. No que se refere especificamente às figuras típicas ou uma abordagem dogmática ou uma perspectiva da dogmática jurídico-penal, portanto, da ciência penal, a criminalização do aborto está mantida na nossa legislação penal. Nós sabemos que existem vários movimentos sobre a legalização do aborto, a autorização do aborto. Vários outros países permitem, até determinado momento. O máximo que nós temos previsto, em algumas hipóteses também de anomalias, são estabelecer determinados períodos da gestação para a sua realização, após o que também não seria possível, porém, no caso brasileiro, há a criminalização deste comportamento. Trata-se, então, da eliminação da vida intrauterina, prevista aí no Código Penal dos artigos 124 ao 127, que é a figura qualificada, o 127, e no caso do artigo 128, nós temos o chamado aborto sentimental, aborto humanitário ou aborto legal, porque é a hipótese de exclusão da ilicitude do comportamento, presentes determinadas circunstâncias que nós ainda vamos nos referir. Portanto, nós temos a classificação do aborto criminoso, dos artigos 124 ao artigo 127. Mas, basicamente, nós podemos dizer que nós temos dois tipos de crime de aborto. O aborto com o consentimento da gestante ou o aborto sem o consentimento da gestante. O aborto com consentimento da gestante se subdivide em dois, que é o aborto praticado por terceiro com consentimento da gestante e o aborto feito pela própria gestante. Além desse desdobramento, ou dessas duas figuras, que seriam, então, a hipótese de aborto em que há o consentimento da gestante, nós temos a outra forma criminosa, que é do aborto sem o consentimento da gestante, que é uma figura mais grave. E, além disso, nós vamos ainda ter lá no artigo 127 as hipóteses agravadas do crime de aborto. Então, aí no slide, vocês vão ver que nós estamos enumerando as espécies de aborto criminoso como sendo o autoaborto, que se dá por dois comportamentos, já vamos falar disso, que é quando se dá o consentimento, é o crime já de autoaborto, tratado de forma separada em relação à gestante, e o crime feito pela própria gestante. Esse é o autoaborto. Já na sequência temos o aborto com consentimento da gestante, o aborto sem o consentimento da gestante é mais grave ainda, porque além do próprio feto ser vítima, a própria gestante também é vítima deste crime. E haverá aumento de pena de 1/3 da pena se desses crimes ocorrerem lesão grave para a gestante e aplicada a pena em dobro se ela também vier a óbito em razão da prática abortiva. Nós sabemos, e vamos estudar
no outro tópico específico, as lesões corporais, mas já tratamos das lesões corporais, quando também vimos a hipótese da lesão corporal seguida de morte, e vimos também a hipótese do homicídio préter-doloso, lesão corporal seguida de morte, e tratamos de forma rápida questões ligadas às hipóteses graves e gravíssimas de lesões corporais, que agora, então, nós temos que tratar num outro momento, mas que agora nos interessa só na hipótese do aborto em que ocorra que a lesão corporal em que resulte lesão gravíssima, nós teremos, então, a hipótese de lesão gravíssima, melhor dizendo, quando alguém é vítima, uma mulher grávida, é vítima de agressões, sofre uma lesão corporal e dolosa, e como resultado nós temos, então, o aborto. Essa é uma figura que nós ainda vamos tratar, de lesão corporal gravíssima, prevista lá no artigo 129, parágrafo 2º, inciso 5º do Código Penal. Vocês se lembram que o crime préter-doloso exige ao menos o resultado a título de culpa para a caracterização, então, nesse exemplo que nós estamos dando, da lesão corporal seguida de aborto. Esse aborto sendo culposo, resultado na modalidade culposa, é a única figura em que nós podemos pensar em aborto culposo, porque todas as figuras que nós estamos trabalhando aqui do artigo 124 ao 128 são figuras de aborto na modalidade dolosa, então na vontade livre e consciente de interromper a gravidez. E por fim, no artigo 128, nós vamos ver a figura do aborto legal ou humanitário. Passando já para a hipótese do autoaborto, que é aquele que envolve a gestante, é uma figura específica para a gestante, aqui nós temos que separar os dois comportamentos previstos. No autoaborto, no chamado autoaborto, que é aí o crime do artigo 124, e a pena prevista vai de 1 a 3 anos, são duas figuras de condutas humanas. O aborto provocado por ela mesma, e aqui não há muita discussão sobre autoria, não há discussão nenhuma sobre participação, porque nós sabemos que o artigo 29 do Código Penal estabelece que todo aquele que concorre de qualquer modo, ou, portanto, que auxilia moral ou materialmente o agente de um determinado crime, concorre às penas deste crime. Portanto, aquela gestante que recebe o auxílio material ou moral, portanto, o apoio moral ou então o fornecimento de meios para que ela própria realize essa conduta, o terceiro vai participar do crime de autoaborto e vai ficar sujeito às penas aí do artigo 124, que é o crime de autoaborto, e a pena é de 1 a 3 anos. Contudo, o segundo comportamento é aquele em que ela dá o consentimento para o aborto consentido. Eu já antecipei que o aborto consentido está previsto lá no artigo 126 do Código Penal. No artigo 126 do Código Penal está o aborto com consentimento. Portanto, quando nós pensamos aqui na hipótese do aborto, nós estamos falando de um aborto consentido, a gestante dá o seu consentimento, e ela dando o seu consentimento, ela concorre de qualquer modo para o crime de aborto consentido, mas o legislador quis cindir o comportamento para punição distinta da gestante e do terceiro que realiza o aborto consentido. Isto é uma exceção à teoria monista. Eu já falei em outras hipóteses nas aulas que nós temos a teoria monista como a regra adotada pelo nosso Código Penal. Isto é, um único fato crime enseja uma mesma consequência jurídico-penal, isto é, uma mesma punição e o enquadramento em um mesmo tipo penal para todos os que, de qualquer maneira, concorreram para este crime. Entretanto, quando falamos do aborto consentido, todo aquele que não seja gestante vai responder pelo artigo 126, mas a gestante vai ficar sujeita a essa pena de 1 a 3 anos e a incidência do seu comportamento no artigo 124. Isto é uma das exceções do Código Penal, é uma hipótese em que foi incorporada em caráter excepcional a teoria dualista.
porque o fato de ser realizado um aborto com consentimento da gestante é um fato único. E sendo um fato único, deveria ensejar a caracterização de um único crime, o que não ocorre, porque nós teremos para os terceiros o artigo 126 e para a gestante o artigo 124. Aqui sim, em que há uma exceção à teoria monista e, portanto, a teoria dualista, o debate da participação ele é qualificado e ele é um pouco complexo. Por quê? Porque todo aquele que não seja a gestante vai incidir nas penas e na caracterização do crime do artigo 126, porque lá está dito praticar aborto com o consentimento da gestante. E aquele que não pratica o aborto com o consentimento da gestante, mas concorre de qualquer modo para a sua realização, ele é partícipe lá no artigo 126 e não aqui no artigo 124. Nessa hipótese, apenas a gestante vai responder pelo artigo 124 e é uma hipótese de crime próprio da gestante, dar o seu consentimento. Esse comportamento, o consentimento da gestante, que é elemento elementar do artigo 126, ele é destacado pelo legislador para estabelecer a punição aqui no artigo 124. Essa é uma distinção que, então, deve ser observada por todos. Então, falando do artigo 126, está lá no o aborto com consentimento, essa distinção em relação à teoria monista e à teoria dualista. O aborto com consentimento está previsto lá no artigo 126, com pena de 1 a 4 anos. Observem que a pena máxima dos dois crimes essas duas penas que são distintas. Então, no artigo 126, a pena pode chegar até 4 anos. Lá, para a gestante, o máximo da pena vai até 3 anos. No aborto, aqui nos slides, já passaríamos, então, para o aborto do artigo 125, que é o aborto sem o consentimento. O aborto sem o consentimento da gestante do artigo 125, ele estabelece o seguinte: provocar aborto sem o consentimento da gestante, reclusão de 3 a 10 anos. O que falta nesse comportamento é o consentimento da gestante. A gestante passa também a ser vítima, e, portanto, a pena é muito mais grave. Veja, de 3 a 10 anos a punição nessa hipótese de realização de um comportamento contra a vontade da gestante. E, nesse sentido, nós vamos, então, compreender que o que importa neste crime é a ausência do consentimento. E ausência de consentimento naquele sentido de capacidade de consentir também, porque se for feito algum procedimento que anule a vontade da gestante, seja por embriaguez, seja por sedação, seja por que maneira for, vai estar eliminado qualquer consentimento manifestado de forma que a pessoa não estivesse em condições de resistir e, portanto, seria, então, aborto sem o consentimento aí do artigo 125. Esta é uma questão muito importante, porque diz também o parágrafo único desse mesmo artigo 120, diz este dispositivo aqui, que o aborto provocado sem o consentimento dela, esse sem o consentimento, desde que ela não tenha condições de se expressar e de consentir, porque se ela tiver essa capacidade, a gente volta à imputabilidade dela e ela responderá pelo consentimento que deu lá no artigo 124. Ainda nessa questão do consentimento, é importante verificar o parágrafo único do artigo 126, que diz: aplica-se a pena do crime do artigo anterior, no artigo 126, parágrafo único, diz que aplica-se a pena do crime anterior. O crime anterior ao aborto com consentimento é o do artigo 125, que é o aborto sem o consentimento. E quando, então, que vai aplicar o crime do artigo 125, aborto sem consentimento? Quando a gestante não é maior de 14 anos, ou é alienada, ou é débil mental, ou se o consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência. Uma fraude
diz que ela vai ser submetida a uma cirurgia necessária, ela é dopada e, na verdade, realiza-se o aborto. Houve uma fraude. E ela concordava com a cirurgia para uma outra finalidade e não para a interrupção da gravidez, mediante grave ameaça ou violência. São aquelas hipóteses que nós vamos estudar de vulnerável em relação aos delitos sexuais, que também, de certa maneira, já antecipamos, mas é esse tratamento que o legislador dá da manifestação consciente e da criminalização do próprio consentimento da gestante quando ela o dá e quando ela não pode, por estas circunstâncias que compromete a expressão da sua vontade, então nós vamos para o artigo 125, que é o aborto sem consentimento. Estas são, então, questões importantes que nós devemos tratar em relação, então, ao crime de aborto sem consentimento e com consentimento. Aqui, vocês nas transparências estão visualizando esses crimes, faltou o slide apenas do aborto sem o consentimento da gestante, mas é aí, então, o artigo 125. Na hipótese do artigo 127, são as hipóteses, então, que diz a lei aqui, qualificadas, mas, na verdade, vocês vão verificar que diz, o artigo 127, as penas combinadas nos dois artigos anteriores são aumentadas, portanto, não é uma qualificadora com pena mínima ou pena máxima, mas, na verdade, são causas de aumento de pena. Aumenta a pena de 1/3, se, em consequência do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave. E são duplicadas se por qualquer dessas causas lhe sobrevém a morte. Então, as penas serão duplicadas. No aborto com consentimento e no aborto sem consentimento, as penas serão duplicadas se houver a morte da gestante. Muito bem. Temos, então, que tratar, nesse momento, do aborto necessário e do aborto humanitário, que são a sequência aí dos slides. Pessoal, o aborto necessário é aquele aborto em que a gestante corre risco para a sua vida. E ali a gente vai perceber que há um conflito. Está em risco a vida da gestante, portanto, está em conflito a vida da gestante e a vida do concepto. Esse é um conflito de interesses, em que nós estamos, em outras palavras, dentro do estado de necessidade. Dentro do estado de necessidade, ou seja, há perigo iminente, concreto para a vida de alguém, poderemos sacrificar outros bens jurídicos. No caso do aborto necessário, o bem jurídico mais próximo dessa situação é a vida do concepto, isto é, será interrompida a gravidez para garantir a vida da gestante. Por isso, se não houvesse essa previsão aqui no aborto necessário, no artigo 128, inciso 1º, nós iríamos para a parte geral e olharíamos para a figura do estado de necessidade, que se aplicaria normalmente como causa de exclusão da ilicitude. O que o legislador fez, tirando esse estado de necessidade da parte geral e trazendo para a parte especial, o que o legislador fez, na verdade, foi fazer na parte especial a previsão desse estado de necessidade de forma específica junto ao crime de aborto. E aqui ele exige que o procedimento seja realizado por médico. Portanto, a interrupção da gravidez em relação a uma gestante que corre risco de morte, tem risco para a sua vida, no sentido mesmo de morrer se prosseguir e levar a termo a gestação, nós temos que esse é um diagnóstico médico e o legislador assim o colocou, de tal modo que só o médico poderá realizar e incidir a causa de exclusão da ilicitude prevista aí no artigo 128, inciso 1º. Se por hipótese, nos rincões do Brasil, aonde não tem médico, uma parteira fizesse a interrupção e logo termos comprovado que era necessário o aborto, havia risco para a vida dela, enfim, isso é prova que a medicina legal vai ter que realizar, depende de perícia técnica, não incidirá o artigo 128, inciso 1º, na hipótese do aborto necessário que não tenha sido feito por médico. Entretanto, não se exclui, a priori, a hipótese de
caracterização do estado de necessidade lá do artigo 23. Para ser aplicado o artigo 128, tem que ser o procedimento tanto do diagnóstico da necessidade quanto do ato em si da interrupção da gravidez, deve ser realizado por médico. E é importante dizer que aqui nessas hipóteses estão em debate a questão de autorização da gestante, a sua capacidade para autorização do procedimento, obviamente que se trata de menor, são os pais o responsável que vai conceder esse consentimento e, enfim, atende-se então aí a necessidade de um procedimento médico ser realizado por médico com o consentimento da gestante, e se a gestante não estiver em condições de prestar esse consentimento porque é menor, será o seu responsável, o seu representante legal que fará o consentimento. A figura mais polêmica, na verdade, não é nem este, não é nem este, do aborto necessário. A figura polêmica ela vai ocorrer na hipótese do aborto sentimental, que seria aquelas hipóteses previstas aí no artigo 128, inciso 2º, que vai dizer o seguinte: se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou quando incapaz de seu representante legal. Em relação ao representante legal, nós temos, é importante dizer, nós temos aí a figura do aborto humanitário ou aborto sentimental. No aborto sentimental, ético, piedoso, né, todas essas figuras são baseadas aí, essa hipótese, dos estupros que ocorrem em casos de guerra, segundo Aníbal Bruno. Essas hipóteses foram importadas para o Código Penal de 1940, porque não se pode exigir, do ponto de vista humanitário, que prosseguisse com a gravidez aquela pessoa que deseja interromper a gravidez, porque vai com o nascimento do filho, dessa pessoa que foi gerada, vai perpetuar para ela todo o trauma e que ela sofreu já na violência sexual, também com a gestação ao longo de vários meses e, por fim, a convivência com essa criança. Entretanto, o que é importante dizer é que ela não está obrigada a interromper a gravidez. É a hipótese prevista para quando a mulher decide interromper essa gravidez. Muito bem. Quanto aos requisitos, nós temos aí então a figura do estupro, não é? Expressamente mencionado aí, mas não houve referência a situações outras que são possíveis na atualidade. Há previsão, inclusive, em anteprojetos de reforma do Código Penal, o Código Penal de 1940. Em 1940, por exemplo, não se tinha cientificamente como possível uma inseminação artificial. Por isso, o legislador não cogitou disso. Como nós sabemos da possibilidade da engenharia, dentro da perspectiva da engenharia genética e mais ainda da medicina de apoio à reprodução, hoje é possível a inseminação artificial. Se é possível a inseminação artificial querida, buscada, pretendida, é possível que haja distorção no comportamento humano e nós tenhamos, então, a prática de uma inseminação artificial não consentida. E isto é um problema jurídico e um problema jurídico penal, porque, assim como no estupro houve a violação da liberdade sexual, na inseminação artificial não consentida, houve violação da liberdade reprodutiva. É um ilícito da mesma maneira, e daí porque a doutrina entende que é possível a realização, apesar de haver uma lacuna, a aplicação da analogia. Nelson Hungria e os penalistas clássicos diriam que não caberia a aplicação da analogia nem em relação a normas permissivas, a normas penais permissivas. Contudo, a doutrina majoritariamente entende na atualidade que quando ocorre a aplicação da analogia numa hipótese de lacuna em relação a uma norma permissiva, e é o exemplo, e este é um exemplo, é possível a sua aplicação
e, portanto, a proteção de não aplicação da analogia é em relação à incriminação e não à exclusão da ilicitude, como nessa hipótese que nós mencionamos. Além da inseminação artificial não consentida, outras hipóteses de delitos sexuais que violem a liberdade sexual pode caracterizar ou permitir a sua aplicação por analogia. Por exemplo, na antiga figura da posse sexual mediante fraude, ou, hoje, na denominação correta, violação da liberdade sexual mediante fraude, seria a hipótese de alguém sendo enganado e acabar numa relação que resulte numa gravidez enganada, portanto, por fraude, acreditando que a pessoa com a qual se relacionava era o seu marido, uma pessoa na qual confiava, foi enganada, e se isso vier a resultar em gravidez, é das hipóteses que nós podemos aí, então, caracterizar como com lacuna na lei para a permissão, apesar da violação da liberdade de reprodução e, portanto, também ensejar ou permitir a realização do aborto sentimental, ético ou piedoso. Há sempre um conflito entre a liberdade reprodutiva da gestante e a vida do concepto, toda vez que se busca, em favor dela, a realização da interrupção da gravidez. Dentro das hipóteses legais do aborto necessário e do aborto humanitário, o legislador, no artigo 128, permitiu a interrupção em favor da gestante, contrapondo-se, portanto, ao interesse do concepto, a sua própria vida é que está em jogo. Nessa hipótese, efetivamente é necessária a autorização da gestante ou do seu representante legal e também tem que ser realizado por médico. Se for por outra pessoa, nós estaremos diante, não há o permissivo legal, nós estaremos diante da prática do aborto, crime de aborto com consentimento da gestante, se foi ela que procurou. Isso é importante frisar. Na hipótese do crime de aborto necessário, salvo a possibilidade de procedimento médico alternativo que opte a gestante, como regra, o seu consentimento não está previsto como necessário, porque pode, em determinados casos, estar em risco a sua vida. Mas entra na discussão e no debate da relação médico-paciente para a sua realização, e normalmente, para se precaver, todos os médicos, nas duas hipóteses, exigem a autorização ou da própria gestante ou de familiar que o represente ou que seja o seu tutor ou curador. No que se refere ao aborto eugênico, nós não temos a sua autorização expressa no Código Penal, embora havia no anteprojeto de Código Penal de 1999, a terceira hipótese, aqui a inclusão de um inciso terceiro no artigo 128, dizendo o seguinte: não constitui crime de aborto praticado por médico as duas hipóteses que nós já conhecemos desde 1940, o aborto necessário e o aborto na hipótese de violência sexual. E o inciso terceiro dizia: não constitui crime o aborto praticado por médico se há fundada probabilidade, atestada por 2 outros médicos, de o nascituro apresentar graves e irreversíveis anomalias físicas ou mentais. Essa é uma hipótese de aborto eugênico que não foi aprovado, que não passou, mas que estava incluído nesse projeto e que alcançaria todos aqueles fetos com problemas graves, não é? Ou irreversíveis, anomalias irreversíveis. Mas, normalmente, nas hipóteses concretas que são submetidas ao Poder Judiciário, se verifica se não é hipótese de realização de aborto necessário ou aborto humanitário, e sempre há decisões num ou no outro sentido. De qualquer maneira, era necessário também o consentimento da gestante, ou, se impossibilitada, do seu representante legal, cônjuge ou de seu companheiro. Dependia, na previsão desse anteprojeto, da não oposição do cônjuge ou do companheiro. Com isso, entramos agora na questão da anencefalia. A anencefalia gerou muito debate na nossa sociedade, na sociedade brasileira, inclusive com a realização de audiências públicas, inclusive no próprio Supremo Tribunal Federal. Houve muito debate, muita discussão, tanto num como no outro sentido, ou seja, a favor e contra
sendo considerado diversos aspectos médicos, aspectos psicológicos, aspectos jurídicos, enfim, é importante que também a gente verifique esse debate e essa discussão e aprofundemos, então, toda essa discussão a respeito da anencefalia. A questão da malformação do sistema nervoso central, para isso a gente precisa ter presente, não é, que o tronco encefálico ou tronco cerebral fica após o cerebelo, portanto, entre o cérebro e a medula. O anencéfalo preserva o tronco encefálico, ou parte dele, nos diversos casos, e assim preserva funções vitais, como sistema respiratório, sistema cardíaco, e reage a estímulos, mantém a temperatura do corpo e realiza movimentos de sugação e de deglutição. Porém, as reações normalmente são reflexas e típicas do estado vegetativo. E, aliás, é importante registrar que ocorre mais no sexo feminino numa proporção de 2 indivíduos para 4. É relativamente comum, ao contrário do que muitas pessoas pensam. Parte da doutrina, nos debates em relação à anencefalia, chegou a dizer: se nós não temos uma lei que defina quando começa a vida, enfim, que defina elementos que permitisse dizer que uma pessoa deve ser protegida ou ter a sua vida protegida, vários doutrinadores sustentaram que nós temos o conceito de morte, e isso ocorre, de fato, na Lei de Doação de Órgãos, que é a Lei 9.343, de 97. No artigo 3º, vocês podem ver aí no slide, está lá dito que a retirada pós-mortem de tecidos, órgãos ou partes do corpo humano destinados ao transplante ou ao tratamento deverá ser precedido de diagnóstico de morte encefálica, constatada e registrada por 2 médicos não participantes das equipes de remoção e transplante, mediante a utilização de critérios clínicos e tecnológicos definidos em resolução do Conselho Federal de Medicina. E o Conselho Federal de Medicina baixou a resolução 1480 de 97, aonde ele vai dizer exatamente esses elementos. Diz o artigo 1º dessa resolução: a morte encefálica será caracterizada através da realização de exames clínicos e complementares. Os parâmetros clínicos a serem observados para a constatação de morte encefálica são coma aperceptivo com ausência de atividade motora supraespinhal e apneia. E os exames complementares a serem observados para a constatação da morte encefálica deverão demonstrar de forma inequívoca a ausência de atividade elétrica cerebral, ou ausência de atividade metabólica cerebral, ausência de perfusão sanguínea cerebral, o terceiro tópico. E, de certa maneira, o anencéfalo se encaixaria, segundo essas correntes, nessas hipóteses, já que não tem, então, atividade cerebral, por ser anencéfalo, então seria um natimorto. Contudo, é importante a gente dizer que a anencefalia tem o seu diagnóstico absoluto, como eu já tinha dito lá no início, entre a 20ª e a 22ª semana. Portanto, ainda antes mesmo do nascimento, já é possível dizer que um determinado feto padece dessa anomalia, e isto traz, obviamente, sofrimento para a família, para a gestante, que não quer prosseguir com a gravidez e deveria, então, ter oportunidade de realização de um aborto sentimental, na medida em que, para aquelas hipóteses que nós já falamos de aborto sentimental, o feto não se avalia a condição do feto, se ele tem anomalia ou não. É esse debate que se estabeleceu. Há uma contraposição entre o direito à vida intrauterina do anencéfalo, mas que também não pode ser discriminado, já que a nossa Constituição, a Convenção Americana, Pacto São José da Costa Rica, estabelece que são garantidos os direitos do nascituro sem qualquer tipo de discriminação, sem qualquer adoção da teoria da viabilidade. Daí porque, de um lado, nós temos esse direito, contraposto ao direito da gestante, a sua saúde física, psíquica e até mesmo as suas condições sociais, de liberdade de escolha, liberdade de autonomia reprodutiva. Isto se contrapõe, são 2 interesses, não é?
E há, então, aí, do ponto de vista da autora Carolina Alves de Souza Lima, uma hipótese de exercício regular de um direito constitucional, baseado no princípio da proporcionalidade. A jurisprudência vinha tratando isso como hipótese de aplicação analógica do artigo 128. Às vezes, aborto necessário, se está em risco a saúde da gestante, mas qual risco? Não risco para a vida, risco para a sua saúde psicológica, enfim, para a sua saúde mental, para a sanidade mental. Ou então, outras decisões trabalharam com a hipótese do aborto humanitário. O que o Supremo fez na DPF 54 foi estabelecer que era hipótese, então, de inexigibilidade de conduta diversa. Percebam a distinção. Na DPF, o Supremo Tribunal Federal, quando ele fala de inexigibilidade de conduta diversa, ele está dizendo que não haverá juízo de reprovação à gestante que optar pela interrupção da gravidez quando se depara com uma gravidez de anencefalo, que é uma hipótese de causa de exclusão da culpabilidade, inexigibilidade de conduta diversa da gestante, ou falta de juízo de reprovação compromete a culpabilidade. Lembrando que, do ponto de vista analítico, o crime é o fato típico, conduta humana que é típica numa norma incriminadora, é ilícito, por segunda hipótese, não há causa de exclusão da ilicitude. Então, o Supremo está reconhecendo que não se enquadra nenhuma das hipóteses do artigo 128 e nem do artigo 23 do Código Penal, estado de necessidade, ou essa hipótese do artigo 128, inciso 1º, que fala de risco para a saúde ou risco para a vida da gestante para realizar o aborto necessário, mas diz que era inexigível uma conduta diversa. Portanto, exclui a culpabilidade, que é a terceira hipótese necessária para a caracterização do crime e responsabilização do seu autor. E se é inexigível conduta diversa, estaria, então, diante de uma hipótese admitida e, óbvio, ninguém é obrigado a fazer a interrupção, mas aquelas pessoas que realizarem não terão um juízo de reprovação. Nos próximos slides aqui, vocês vão ver as disputas nos Estados Unidos, por volta de 1973, o chamado caso Roe versus Wade. São nomes fictícios, porque o sigilo no sistema americano, nos processos judiciais, se dá pela criação de nomes que não tragam a pessoa identificada, e foi o primeiro caso reconhecido na Suprema Corte, o direito da mulher escolher interromper a gravidez como um direito privado, decorrente do Due Process of Law, da 14ª emenda. É importante dizer que, se vocês fizerem uma pesquisa histórica, inclusive, vão observar que a mulher que fez esse pedido na Suprema Corte, ou cuja gravidez estava em andamento quando foi feito o pedido em seu nome, para que a Suprema Corte analisasse a possibilidade da constitucionalidade da interrupção, ela concretamente não realizou o aborto e se alinhou a um movimento ou uma organização hoje contrária à realização do aborto, e ainda se desculpando publicamente, enfim, dizendo que errou quando deixou que o caso dela fosse utilizado para que se discutisse na Suprema Corte a autorização, o reconhecimento da legalidade da interrupção da gravidez. A partir de então, é importante mencionar que em 1989 houve um segundo caso, que é o chamado caso Webster versus o Serviço de Reprodução de Saúde Reprodutiva, em que a Suprema Corte americana permitiu aos estados americanos estabelecerem limites ao direito de aborto, como, por exemplo, proibição do aborto em hospital público, a realização por funcionário público, a utilização de recursos públicos, inclusive para informação sobre a possibilidade do aborto, e também estabeleceu limites ao aborto após o feto tornar-se viável para a vida independente da mãe. E a viabilidade, então, em muitos casos, ela já excluindo, inclusive, a anencefalia a partir da 20ª semana. Isso os estados americanos regulamentam de acordo com a sua competência na matéria, porque lá a competência não é da União, no caso do governo federal, mas sim o Código Penal é estabelecido para cada estado.
Eh, Nós temos aí um slide falando da realidade brasileira, trazendo números, isso aí depois vocês aprofundam. Com relação material que nós utilizamos aqui, vocês vão ver aí a questão do uso de células-tronco embrionárias e a proteção da vida nesse artigo aí da revista Constituição e Garantia de Direitos Humanos, de Garantias de Direitos, que eu publiquei em coautoria com o João Vitor, tratando do uso científica de células-tronco embrionária, o que vai ser levado em conta na discussão da biotecnologia pela nossa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para permitir pesquisas nesse sentido. Aqui é o slide da DPF 54 do Supremo, que autorizou o aborto de anencefalo por maioria de votos, reconhecendo, então, a inexigibilidade de conduta diversa, como eu já antecipei. Esse julgamento, então, é de 12 de abril de 2012. Na sequência, vocês têm aí a bibliografia recomendada sobre essa temática e, enfim, podemos então já deixar registrado que na próxima quarta-feira, dia 25, às 8 horas, faremos uma reunião para esclarecer dúvidas e vocês, inclusive, poderem fazer algum comentário e a gente poder dar encaminhamento aos demais encontros. Eu desejo a todos muita saúde, se preservem, se cuidem, vamos uns aos outros nos irmanar na proteção da nossa sociedade como um todo e vamos seguir com a nossa vida, sempre lembrando que somos também vulneráveis. E se nesses momentos alguém tiver alguma dificuldade, também do ponto de vista de acompanhar, era importante que me fosse comunicado para a gente verificar caso a caso e podermos, obviamente, ir adequando as nossas interações por meio da internet e nessa forma de prosseguirmos sem prejuízo para o aprofundamento dos seus conhecimentos. Um grande abraço a todos e a todas e fico à disposição. Muito obrigado.